Olá, esse vídeo pretende tratar mais uma vez do tema Floresta Amazônica. Este é um tema bastante instigante, muito pouco debatido e creio eu que se constitui como o grande desafio desta geração de brasileiros. A Amazônia é um patrimônio que nos foi deixado pelos nossos antepassados e nós temos a obrigação de zelar pelo que é nosso, pelo que nos pertence. Mas a cada dia que passa, mais e mais cresce internacionalmente e, pasmem, até mesmo aqui dentro do Brasil, a ideia de que a Amazônia tem que ser administrada por um organismo supranacional, de caráter internacional. E o Brasil tem que relativizar a sua soberania com esta entidade, que representa vários países do mundo. O pior é que essa ideia ganha corpo aqui dentro também, por conta de muito brasileiro traidor que recebe dinheiro de instituições e fundações internacionais que patrocinam essas ONGs. Vejam bem, esse dado não é meu, essa ideia não é minha, isso não é saído da minha cabeça. Isso vem do Ministério da Defesa. Existem atualmente 100 mil ONGs atuando na Amazônia. A maioria dessas ONGs é de caráter evangélico, de caráter religioso. São formados por grupos evangélicos da Europa e dos Estados Unidos. E a desculpa que eles dão é que estão aqui para ajudar os índios, para proteger, para auxiliar, para pregar a palavra de Deus para os índios. Essa é a desculpa, o que eles usam como legitimidade para a sua ação nefasta aqui dentro da Amazônia. Mas temos também diversas ONGs ligadas a grupos financeiros internacionais e à farmacêutica internacional. E quais são os interesses dessas organizações atuando dentro da Amazônia? Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que são interesses obscuros, bastante obscuros, mas que não são difíceis, nem são impossíveis de serem decifrados. E eu vou dizer aqui por quê. O que, na verdade, essas organizações fazem é mapeamento. Estão mapeando o território amazônico, mapeando aonde possuem riquezas minerais para serem exploradas. Estão também fazendo pesquisas genéticas e pirateando também a nossa biodiversidade. Só para que vocês saibam, em 2003 aconteceu um escândalo que não recebeu a proporção que deveria ter recebido dentro do nosso território para que o povo brasileiro tomasse realmente ciência do que essas organizações internacionais elas fazem aqui dentro do Brasil, essas ONGs, essas organizações internacionais, essas ONGs. Em 2003, bandidos japoneses, que devem ser chamados assim, piratas, pirata é bandido, bandidos japoneses, piratearam para fora do Brasil mudas e sementes de açaí. Chegando no Japão, eles patentearam o açaí, que é uma fruta legítima da Amazônia, como se fosse deles. Então isso é o quê? Isso é biopirataria. Tá? Isso é pirataria. E o governo brasileiro, o que mostra? Mostra uma tibieza, uma fraqueza, um medo, uma falta de atitude, de doer na vista. A gente fica realmente indignado de ver tanta fraqueza por parte das nossas autoridades. Essas organizações não governamentais internacionais, essas ONGs, elas defendem abertamente que o Estado brasileiro é incapaz de proteger a Amazônia. O Estado brasileiro, que possui uma legislação que, segundo os especialistas dizem, é a mais avançada do mundo, uma legislação ambiental, eles dizem, essas organizações internacionais, que o Brasil não possui a menor firmeza, não possui a menor competência para proteger a Amazônia. E a tese deles é justamente essa, de internacionalizar a Amazônia. E o que eles defendem bate de frente, violentamente, com o que é defendido aqui no Brasil. Em 1960, nos idos dos anos 60, o general Rondon, que foi um grande indigenista brasileiro, ele defendia a tese de que o índio é um cidadão brasileiro. O índio deve ser integrado aos poucos, deve ser integrado ao povo brasileiro, ao Brasil. O índio deve ser visto como um cidadão. Já essas organizações não governamentais, internacionais, defendem o confinamento do índio e a intocabilidade da Amazônia. Por que eles defendem essa intocabilidade? Está na cara. É só olhar para a história que você vai ver.
como os Estados Unidos trataram os índios de lá, como a Europa tratou as suas florestas. A Europa hoje não tem floresta. Tem áreas de replantio, mas floresta nativa, floresta mesmo, não tem mais. Devastaram tudo, até porque lá é frio. Eles precisavam mesmo de lenha para se aquecer. Então, eles não possuem floresta. Eles trataram as florestas deles dessa forma, predatória. E agora querem vir aqui nos dar lições de civilidade, lições de como preservar a nossa floresta, lições de como cuidar dos índios brasileiros, justamente os Estados Unidos. Se você for ver como os Estados Unidos, historicamente, como os Estados Unidos tratou os índios, os nativos de lá, você vai derramar lágrimas, você vai verter lágrimas, devido ao grau de violência extrema, mortandade, massacres indiscriminados de pessoas idosas, de crianças, de mulheres, queimando suas aldeias, queimando suas plantações, matando a sua caça para fazerem com que muitos índios morressem de fome. Tudo isso, se você for ver, você vai ficar pasmo. E essas pessoas vêm aqui nos dar lições de civilidade. E o que eu acho pior, é o governo brasileiro abaixar a cabeça e aceitar tudo isso como se fosse normal, com uma fraqueza imensa, uma falta de testosterona incrível, que chega a irritar. Sinceramente, é uma coisa assim bastante preocupante. Nós ficamos alarmados diante de tudo o que está acontecendo e essa sensação de impotência, vendo esse consenso, esta narrativa, eu não gosto de usar essa palavra, que já está muito desgastada, mas essa narrativa sendo cada vez mais encorpada, tanto lá fora quanto aqui. Aqui, por conta de muito brasileiro traidor, que recebe dinheiro dessas fundações internacionais, que são empregados dessas ONGs aqui no Brasil, e que, para defender o seu, eles não estão nem aí com a questão da Amazônia, não estão nem aí com a questão da soberania nacional. Eu penso que está na hora dessa informação ser socializada para o público em geral, para o povo. E estou fazendo a minha parte utilizando aqui essa mídia para isso, já que a mídia tradicional jamais, essa mídia que nós temos aqui, ela é traidora, ela é antinacional, ela trabalha contra os interesses do Brasil, eles têm interesses econômicos, eles não estão nem aí para o Brasil, nem para o povo brasileiro. Então, uma vez que essa mídia tradicional jamais vai fazer alguma coisa, jamais vai informar o povo brasileiro, é importante que nós criemos aqui uma corrente informacional, onde a gente troque essas informações, pesquise, converse com as pessoas e a gente vá alertando e informando as pessoas. Dizem que nós vivemos em uma democracia. Nós vivemos em uma democracia, mas eu não consigo enxergar democracia sem participação popular. É fundamental, já que democracia é governo de todos, democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo, é necessário que as informações elas sejam compartilhadas e sejam socializadas com todos, para que a gente saiba o que realmente está acontecendo. A nossa Amazônia é muito cobiçada. Esses países estão de olho no manancial de riquezas imensas que existem lá, que já deveriam estar sendo exploradas para o bem do povo brasileiro. Infelizmente, os sucessivos governos que nós tivemos não demonstraram a capacidade para fazer isso. Com essa atitude, o Brasil está praticamente hoje de mãos amarradas, pois a atuação dessas ONGs é muito forte, tão forte, que os sucessivos governos brasileiros já chegaram a demarcar áreas imensas, maiores do que alguns estados do Brasil, para um punhado de índios, como o caso da reserva Raposa Serra do Sol, e também a tal da reserva Yanomami. Um punhado de índios, coisa de 15 mil índios, 9 mil índios, numa área imensa. Isso já chegou a acontecer, e é muito perigoso que essa moda ela pegue. É preciso que a gente faça pressão, que você faça pressão no congressista que você elegeu. E mais ainda, nas próximas eleições, procure se inteirar em quem você realmente está votando. Eu sei que aquelas pessoas que são acostumadas a transacionar com voto, isso é caso perdido. Não adianta contar com essas pessoas. Essas pessoas são caso perdido. São tão corruptas quanto quem compra voto. Mas nós temos que contar com a maioria silenciosa, com aqueles que não se manifestam tão assim, com aqueles que não têm político de estimação, mas que são a grande maioria. Nós somos a maioria. Um abraço a todos e obrigado.